Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô com uma surpresa muito agradável aqui para vocês, que eu tô com as duas Danis, a Dani Rubin e a Dani Alencar, elas são da empresa What Else, de design educacional. São duas meninas que estão fazendo diferença aqui na cidade de Brasília. Elas atuavam em escola de idiomas e elas passaram por um problema, as duas juntas, que é não saber a dificuldade de gestão, né? De gestão da escola, gestão de professor, a coisa com os alunos. E elas tiveram que aprender isso na marra. E quando elas foram tentar aprender, não achava quem ensinasse, que soubesse fazer essa coisa e dar para elas uma fórmula mágica, né? Uma receita para resolver essa questão. E elas tiveram que aprender na marra e aprenderam e falaram, cara, a gente precisa levar isso para o mundo. E aí elas estão levando uma série de ferramentas para as escolas através de treinamentos e cursos. Eu vou deixar elas falarem mais, mas só para apresentar vocês, as meninas da What Else. Hoje eu estou entrevistando elas para falar de um assunto muito legal, mas deixa elas se apresentarem primeiro. Quem vai começar? Eu posso começar. Eu sou a Dani Alencar e, enfim, da What Else, né, que é uma empresa de design educacional que tem uma proposta de ajudar professores, educadores, gestores, né, escolar, nessa trajetória, né, no desafio, na verdade, de fazer uma gestão mais produtiva, mais empática, mais amorosa, que realmente traga um resultado positivo para os alunos e para quem está trabalhando com os alunos, né. Eu sou a Dani Rubin e eu e a Dani, a gente já trabalhou junto muitos anos quando a gente era professora, e depois quando a gente assumiu a gestão, a Dani assumiu um pouquinho antes de mim, e aí a gente se uniu para encarar esses desafios da gestão, e aí mergulhou nesse universo de estudar e pesquisar sobre gestão de pessoas, sobre produtividade, sobre conexão humana mesmo, que é o que a gestão de pessoas é. E a gente começou a preparar treinamentos para nossa própria equipe, e a gente começou a achar tudo isso muito incrível, porque a gente adora capacitar educadores, trabalhar com educadores. Sim. São pessoas muito criativas. Estar no universo de educadores é muito enriquecedor. E a gente começou a preparar para os nossos funcionários, e a gente se olhava e falava, cara, isso é tão legal. É muito legal fazer isso. E aí a gente, no ano passado, a gente já estava fazendo capacitações pela What Else, mas a gente decidiu fechar a nossa escola e trabalhar com isso. Nós duas somos coaches certificadas, somos consultoras, facilitadoras de workshops. Também na metodologia do Lego, né? Utilizamos o Lego como um método, né? Para você trabalhar todas essas questões de produtividade e de engajamento dentro da equipe, né? De alinhamento, de valores. Eu adoro montar Lego. A metodologia da Lego Serious Lego. Play é muito legal. Ela foi desenvolvida para o trabalho corporativo, para facilitações de processos de educação corporativa, porque o brincar é algo que todos nós temos em comum. E no começo as pessoas até falam, não sou criativa, não sei fazer isso, mas em algum momento, quando as pessoas embarcam no flow do Lego, começa a sair uma inteligência coletiva do grupo muito especial. A gente adora facilitar o processo de Lego Serious Play. Muito legal. Beleza, legal. Agora eu quero saber de vocês como é que é o processo de produtividade na empresa de vocês, e não só na empresa, mas também pessoalmente. O que vocês fazem para serem produtivas, e o que vocês fazem para conseguir passar isso para as pessoas que vocês formam na Orelso? Que métodos que vocês usam, o que vocês ensinam? A gente gosta muito de ferramentas de visual thinking. Depois a gente vai mostrar que são pra visuais, vocês. né? A gente vai mostrar pra vocês a nossa parede aqui, é toda cheia de post-its, porque o nosso método Vou de botar uma criação... foto da parede na hora da Coloca. O nosso método de criação é muito visual. A gente trabalha muito com Canvas. Então, não só quando a gente está criando os nossos produtos,
que a gente usa, a gente faz brainstorming, faz canvas, conversa sobre ideias, separa, conversa. Nem sempre a gente consegue se encontrar, então muitas vezes a gente faz isso via Skype. Via Skype. Às vezes acontece. Vocês usam ferramenta online para fazer canvas, para fazer... Assim, a gente abre ele no papel, né? Porque, bom, eu aprendo visualmente. Sim. Então, pra mim, pra uma coisa fazer sentido na cabeça, eu preciso escrever ela, colar ela, botar... Tá o tempo inteiro vendo aquilo pra poder fazer sentido. Entendi. Né? Então, fazer um canvas online, não, mas a gente faz o encontro online pra realizar o canvas. Entendi. Né? E vai fazendo no A papel. gente usa muito Trello também. Quando a gente está fazendo, por exemplo, uma escola contratou a gente para dar uma capacitação sobre psicologia positiva. Aí a gente senta, abre o Trello, faz um brainstorming de tudo que a gente sabe sobre psicologia positiva, todas as ferramentas que a gente quer trazer, quais são os conceitos que a gente acha que faz sentido para aquela equipe, o que a gente acha de mais legal, pesquisa, acha vídeo, aí só no começo a gente só abre. Tudo que a gente consegue achar à disposição, tudo que a gente lembra, um livro que a gente lê, uma passagem, a gente vai anotando. Depois que a gente tem todo esse conteúdo, aí a gente começa a fechar. Aí a gente começa a organizar ele, porque a gente separa as nossas capacitações são organizadas em ciclos, de 2 a 4 horas. Normalmente as capacitações que a gente faz tem 3, 4 ciclos. Então, às vezes, são 2 dias de capacitação. Aí a gente organiza o que a gente quer focar em cada ciclo. Aí a gente vai pegando tudo aquilo que a gente pegou no brainstorm e vai organizando, vendo o que funciona, o que não funciona. Aí a gente organiza dentro do ciclo de aprendizagem vivencial, que é a metodologia de formação que a gente usa. E aí vai ajustando, aí vai tomando forma. Isso. Entendi. Eu tava lembrando agora, Dani, que... E eu tava até falando antes com o Thiago, como a gente trabalhou sempre com criança, a gente sempre teve que utilizar muito a nossa criatividade e imaginação. Então, várias coisas que a gente acabou fazendo intuitivamente era o que também estava sendo elaborado pelas pessoas dessa área, né, da criatividade, que hoje em dia é o que a gente conhece como design thinking, como metodologias ágeis, né, que é você abre o leque de possibilidades. Depois você vai fechando. Aí depois, diamante duplo, né? Entendeu? Aí depois do que você fecha, vamos abrir aqui de novo. Quais são as possibilidades com isso? Aí você fecha. E assim a gente vai formatando as capacitações, vai formatando a forma como a gente interage com os educadores na hora que a gente está dando treinamento. Você foi num ponto legal, que é o seguinte, essas ferramentas hoje elas são muito usadas no meio empresarial, né? Cada vez mais. Agora eu percebo muitas empresas tendo dificuldade na hora de fazer o curso, a certificação acham muito legal, mas na hora de botar em prática elas veem uma dificuldade enorme. Porque esbarra no processo da empresa, no organograma, na hierarquia e tudo mais. E eu imagino que vocês também percebem isso nas escolas que vocês atuam. Como é que vocês lidam com isso? Acho que é uma questão de explicar e na verdade a gente viveu isso na prática, Thiago. O que acontecia, né, Dani? A gente fazia os treinamentos, passava ali horas e horas treinando as professoras e no dia seguinte, quando a gente falava, ok, agora, né, showtime, vai lá e faz, acontece, elas falavam, Dani, entra aqui, faz aqui comigo, olha só, aquilo não funcionou assim como você tinha falado e tal. E aí a gente falou assim, cara, tem alguma coisa errada, porque se a gente ensina, né, quem está ensinando somos nós, e não sai do outro lado. Então, na verdade, foi aí que a gente girou uma chave, né? A gente precisa mudar a forma como a gente está ensinando. Entendi. E aí, o que a gente fez? A gente começou a planejar os treinamentos, onde a gente fazia exatamente com as professoras, quer dizer, durante o treinamento, a gente ensinava a metodologia na época, ensinava o que a gente queria que elas fizessem, da forma que era importante elas agirem em sala de aula. Então, com relação ao que você falou, que, ok, as empresas fazem certificações de design thinking, de Scrum, enfim, qualquer metodologia, mas não conseguem colocar ela no dia a dia, na prática, é porque muitas vezes, outro dia não foi, Dani, a gente foi numa palestra, era um professor falando sobre tecnologia em sala de aula e deu vários exemplos, ele usou assim coisas incríveis, mas ele deu uma palestra.
Então, saiu um grupo, sei lá, de 300, 500 professores que escutaram sobre tecnologia, mas não conseguiram aplicar, porque Tá cheio eles não de ideia, viveram né? aquilo. E é muito louco, porque era uma palestra sobre metodologias ativas de aprendizagem. Então, metodologias onde o professor é o facilitador e quem cria o aprendizado é o aluno. No entanto, ele deu uma palestra. Uhum. Então, assim, não rolou um walk the talk, né? Essa coerência, né? Porque aí a gente se viu nessa armadilha. A gente dava um treinamento para ensinar uma metodologia super interativa e o treinamento eram 150 slides. Pra gente não tá fazendo sentido, Sim. porque era incoerente, né? Então a gente inverteu uma metodologia passiva, que era a gente falando, para uma metodologia ativa. A gente traz as ferramentas, joga para a equipe e fala, o que vocês acham que dá para fazer? E deixa eles criarem. Porque quando eles criam, é uma coisa que eu sei que vai funcionar para a realidade deles. Legal. E é uma coisa que eles se apropriam daquilo. Eles viveram, né? Que eles vivem. E aí vem e surgem insights que a gente nem sonhava. Porque a gente não tem essa ilusão que a gente sabe muito mais do que eles. Cada professor é um universo de conhecimento. Você acaba atuando como um facilitador, né? Sim. E a gente aprende o mesmo tanto que a gente ensina. Uhum. Né? E aí, cada workshop que a gente facilita, a gente traz uma estrutura, mas quem cria o conhecimento, quem constrói o conhecimento coletivo é a equipe. Uhum. E aquele conhecimento é dela e só funciona para ela. Se eu tentar aplicar aquilo em outra organização, não vai funcionar. Porque a cultura organizacional de cada instituição é diferente. E aí aquilo vira algo muito autoral da equipe, que faz muito sentido para elas. E a gente só ganha, a gente olha e fala assim, cara, olha que legal. Elas trazem, surgem, criam coisas que a gente jamais imaginaria. E depois vocês voltam lá, como é que é? Você falou em ciclos, né? Sim. Vocês voltam depois para acompanhar, monitorar como é que tá a evolução do trabalho, se melhorou, se ficou no 0 a 0, como é que funciona isso? Boa parte dos nossos clientes a gente faz, a gente tem um parceiro que a gente começou a trabalhar em 2017 e a gente faz sempre capacitações, então é muito legal ver a evolução da equipe, né? Mas a gente tem, às vezes, escolas que chamam a gente só para dar uma semana pedagógica. O que a gente desenvolveu agora foi um programa de desenvolvimento do educador. Contínuo, que aí é uma né? formação continuada, um acompanhamento com mentoria, coaching, workshops. Porque aí é um programa já estruturado para a gente acompanhar todo o desenvolvimento da equipe. Entendi. E vocês percebem nesse estruturado, né? Vocês percebem, no que se refere à produtividade mesmo, vocês percebem uma evolução nisso aí? Ou seja, os caras, né, os professores, enfim, a equipe toda se torna mais produtiva, consegue chegar mais nos resultados que eles se propõem? Como é que vocês veem isso na prática, assim, no depois, né? Eu acho que consegue. Por quê? Porque por conta da consistência. A consistência nas capacitações, nas reciclagens, nos encontros, na mentoria. Né? Você tá tendo um cuidado ali, assim, que está programado dentro de um semestre. Então, todo esse cuidado faz com que a produtividade aconteça. Porque o que a gente vê que, enfim, acontece de forma geral nas escolas, elas providenciam um workshop ou uma capacitação e depois aquele professor fica ali meio que órfão de, tá, e o que mais? What else? What else? Bem aí mesmo. Né? E o que mais? E então, é esse o que mais. A produtividade, ela... Uma das coisas mais importantes é que ela precisa da consistência para ela acontecer. Né? Então, porque você pode, ok, hoje vai ser um dia que eu vou produzir, eu vou arrumar, eu vou fazer, eu vou planejar, ok. Você tem ali um nível altíssimo de produtividade. Isso. Mas se no segundo dia você não mantiver, né? Se no segundo dia você não mantiver, no terceiro, no quarto, enfim, você não vai ter esse resultado. Ontem mesmo eu gravei um vídeo, eu tava falando pra Dani, eu gravei um vídeo que o problema da segunda-feira é que ela sempre chega, né? Por quê? Porque você se propõe a pedalar, rezar, correr, meditar, nadar, fazer dieta e beleza, só que na terça, na quarta você não aguenta mais, você não consegue, né? Então passa muito por uma questão de planejamento, né? Do que você consegue fazer, do que você realmente vai conseguir priorizar, né?
E aí eu vejo isso muito nas pessoas, né? Como é que vocês lidam, por exemplo, com a questão da procrastinação? Vocês veem a procrastinação nas escolas, que vocês chegam ali e fazem aquele diagnóstico? Como é que funciona isso? A gente vê a procrastinação na nossa vida e na vida de todo mundo, em todo lugar, o tempo todo, porque é do ser humano, né? Uhum. A gente assistiu é muito engraçado, a gente tem mania, a gente estuda muito, pesquisa muito, então a gente passa, na verdade, a semana inteira, eu assisto uma TED Talk e mando pra ela. Aí ela escuta um podcast e manda pra mim. Se você abrir o nosso WhatsApp, é só a gente Só trocando, troca cara, assiste isso, cara, escuta isso. Então a gente vai pegando muito conteúdo de muitas fontes, né? E aí a gente tem o nosso caderninho que a gente vai colocando os insights, e aí toda vez que a gente senta pra fazer uma reunião, antes da reunião começar, a gente sempre fala, cara, eu li um livro. E aí a gente fica ali meia horinha trocando ideia, mas eu puxei esse assunto porque a gente assistiu um TED Talk sobre procrastinação, que é incrível, é engraçadíssimo, e ele fala justamente sobre como a procrastinação funciona no cérebro, e como a procrastinação nem sempre é algo horrível. Porque Legal. se você tiver 10 dias pra fazer uma coisa, você vai fazer em 10 dias. Se você tiver 2 dias pra fazer a mesma coisa, você vai fazer em 2 dias, porque é o que tem. Isso. Mas o prazo apertado, ele estimula a sua criatividade de uma maneira que não seria estimulada se você tivesse tido mais tempo pra fazer, ou se você tivesse organizado. Quando você tem que fazer o negócio ali, agora, pá, o nível de criatividade que você tem é diferente. Então nem sempre a procrastinação é o inimigo. Entendi. Eu não sei quem foi que falou que se você quiser alguém pra fazer uma coisa pra você, dê essa coisa pra quem não tem tempo. Sim. Né? Porque aí resolve, né? E assim, exatamente. eu acho que um grande inimigo da procrastinação é se você é uma pessoa muito perfeccionista, né? Uhum. Então, porque daí você fica protelando, você encontra vários sis, porém, será? Como é que é? Né? Aquela coisa. E acaba que quando você traz um cenário mental de feito é melhor do que perfeito, vamos fazer, né? Tem que fazer acontecer. Que eu acho que é um mindset de sala de aula. Entendi. Entendeu? Eu talvez, pra mim, seja muito distante esse universo procrastinador no limite, porque a minha vivência, minha experiência é de sala de aula, é de ser mãe. Você ser uma mãe é uma loucura, não dá, porque tá ali, a demanda Tem que tá fazer, na cara, né? não tem como procrastinar não, meu bem. Você me lembrou de uma colega minha que tirou licença maternidade e postou uma foto do bebê, as fraldas, tudo organizado, e falou assim, minha estação de trabalho. Desse jeito, né? E fica organizado nos 30 primeiros segundos do dia, né? Porque depois não tem. Isso, e daí Exatamente. você tem que eu acho que, da procrastinação é desapegar da perfeição, né? E concentrar no vamos fazer, no foco, né? Pra realizar, vamos realizar. Daqui eu só paro quando eu tiver feito. Se não tiver feito, eu vou ter que ficar ali, né? Persistir naquele objetivo até ele acontecer. Sair do outro lado, né? Uma das coisas que ser professora me ensinou foi justamente a lidar com um pouquinho de caos. Porque eu tinha esse mindset. Eu tô sendo gentil, mas você que é professora que tá me assistindo, você sabe do que eu tô falando. Ou que você trabalha na escola. Você sabe um pouquinho de caos, como que é o nível. Mas, porque eu tinha um mindset, eu era estudante de engenharia quando eu comecei a dar aula. Então eu tinha um mindset que eu só ia começar a fazer as coisas quando tivesse tudo no esquema. Então eu começava a estudar depois que a minha agenda estava toda organizada. Entendi. Eu começava a fazer o meu trabalho depois que eu já tinha formatado todo o arquivo do Word. Quando você Ou seja, sentava você não de aula, começava, né? eu ainda enrolava, demorava infinitos, virava noite, era caos. Quando você começa a dar aula, é assim, você entra na sua sala. Aí eu falava, né, na minha cabeça era assim, eu vou começar a dar aula quando os alunos estiverem sentados. Não, cara, você vai começar a aula porque se você for esperar todos os astros se alinharem, nada vai acontecer na sua sala. E que tá tudo bem não tá todo mundo sentado, não, né? Eu separava o material e aí eu chegava lá e eu tinha metade das folhas laranja e metade das folhas cor-de-rosa. Em outras épocas isso pra mim seria um transtorno. Chega uma hora que você aprende a desapegar do perfeccionismo e aprende que um pouquinho de caos é tipo o temperinho da mistura, Entendi. né? Você faz o planejamento, se prepara, mas o improviso e um pouquinho de caos na hora, a mistura sai melhor no final.
Entendi. Mas isso rolou um tempo pra eu aceitar dentro do meu coração. Porque eu sou toda Entendi. metódica, perfeccionista. Agora, por outro lado, essa pra Dani Alencar, você se desapegar do perfeccionismo e se propor a fazer é muito legal, mas como é que você lida com outro extremo, que é você ficar ali bitolado, tem que fazer, e acaba gerando uma sensação de ansiedade, uma coisa de querer resolver todas as áreas da vida ao mesmo tempo. Como é que você lida com isso? Respirando. Né? Respira e assim, entende que muitas coisas não estão no seu controle, né? Entendi. Lógico que para entender isso dessa forma, eu tive vários momentos de frustração e de ficar irritada mesmo. Falar, gente, mas como isso aqui não pode acontecer desse jeito? Mas por que fulano não fez isso assim? E tantos... somente lidando com pessoas, né? Mas, enfim, né? Assim, eu escolhi trabalhar com pessoas. Uhum. E no começo da minha carreira eu escolhi trabalhar com pessoas pequenas. Crianças. Não tem, né? Desapega. Mais fora do controle ainda. Entendeu? Mais ainda fora do controle. Eu acho que o que faz realmente uma diferença, tanto na produtividade, no resultado da produtividade, em você diminuir o que você procrastina, né? Sabe o que é? É um compromisso em realizar. Você se compromete em fazer aquela coisa. Quando você assume o compromisso, e aquilo não é só importante, né? Outro dia eu estava escutando um podcast e isso fez tanto sentido para mim, que ok, uma coisa, uma ação, uma realização, ela pode ser importante ou ela pode ser um compromisso. E daí, quando ela vira um compromisso, você não vai procrastinar, você tá ali, você vai fazer acontecer e você vai ficar atento a essa questão de tem que ser perfeito, dá pra... Lógico que eu vou prezar pela qualidade, mas o importante é que ela aconteça. Agora, se é uma coisa importante, é mais assim, é importante que eu faça isso. Sim. Mas tudo bem se eu não fizer também hoje. Tudo bem se isso não acontecer agora, né? E eu utilizo essa coisa do compromisso. Como eu sou uma pessoa que o compromisso é um valor muito forte, por exemplo, se eu assumir um compromisso de ler tal livro até tal tempo, cara, eu vou dormir de madrugada, mas eu vou ler aquele livro, entendeu? Entendi. Então, eu acho que o compromisso, na verdade, é o grande amigo da procrastinação. Para não procrastinar. Entendi. Vocês se cobram muito? Não uma da outra, mas a si mesmos. Eu me cobro. Eu me cobro. Eu tenho aprendido, né, a ser mais gentil comigo mesma. Né? Então, tem sido assim, eu tenho dado grandes saltos. Mas eu acho que existe uma cobrança, não só na minha vida profissional, mas como mãe, né? Existe uma cobrança de como é que eu estou ali atuando, ajudando meus filhos, dentro, né, da gestão familiar. Que eu digo que existe uma gestão profissional, empresarial, e uma gestão familiar. São duas coisas realmente que convocam assim, uma questão de administração, entendeu? Acho que a pessoa tem que virar administradora. Habilidades parecidas, né, de administração. Sim. E você, Dani, você se cobra muito? Dani Rubin. Muito. Muito, porque a gente... um valor muito importante para nós duas é a coerência. É o walk the talk. Sim. Cara, se você tá falando para as pessoas fazerem isso, o que você tá fazendo? Você tá fazendo isso? Porque senão vira hipocrisia. Sim. E a gente leva muitos conceitos muito maneiros quando a gente vai fazer as nossas capacitações, os nossos workshops, né? Então, assim, a gente tem várias formações sobre comunicação não violenta. Isso significa que a gente precisa tomar muito cuidado com como a gente se comunica. Porque como que eu vou dar vários workshops de comunicação não violenta enquanto eu não tô sabendo me comunicar com as pessoas direito? No entanto, comunicação não violenta, as pessoas passam a vida inteira para conseguir começar a conectar. É muito profundo. Um exercício para sempre, né? E aí existe... Eu sempre tenho aquela vozinha assim, né? Presta atenção. Você tá vivendo o que você tá falando? Né? A gente é coach. Coach de produtividade, coach educacional, life coach. Então, a gente a gente fala muito sobre compromisso, sobre metas, sobre autorresponsabilidade. Então,
eu tomo muito cuidado com essa questão da autogentileza, porque é um equilíbrio ali esquisito, né? É. Quando você tá passando por um momento difícil e aí você fica meio sentida. No começo, eu já entrava numa situação assim, ai meu Deus, olha, não posso me vitimizar. Autoresponsabilidade, e eu tô aprendendo agora que tudo bem você ficar um dia assim, olhando pro seu sofrimento, pro seu sentimento, putz, tá difícil. Tudo bem você acolher o seu próprio sofrimento, e a CNV fala muito disso. Você olhar, cara, hoje eu tô muito frustrada. Sabe deixar alguma coisa pra amanhã também, né? Alguma coisa que você, pô, hoje eu tô frustrado, não vai render, deixa pra amanhã vou levar esse problema pra isso cama, tem a ver com um equilíbrio, né? Porque, assim, aprender, a CNV tem muito disso, de você olhar pra você, por que você tá sentindo e validar o que você tá sentindo. Eu admitir que eu fiquei frustrada com uma situação e que isso me abalou emocionalmente, não significa que eu tô me vitimizando. Eu tô reconhecendo aquele sentimento. Só desculpa te interromper, mas pro pessoal que tá assistindo, o que é a CNV? É a comunicação não violenta, que é um conceito que foi sistematizado pelo psicólogo Marshall Rosenberg. Existe um livro que chama Comunicação Não Violenta, que é um livro que mudou a minha vida profundamente e que eu recomendo pra todo mundo ler. E aí ele fala justamente isso, pra você se olhar, reconhecer o seu sentimento. Isso também tem muito a ver com autorresponsabilidade, porque a única responsável pelo que você sente é você mesmo. Sim. Mas tudo bem você ter um dia que você tá assim, mais ou menos. Isso não significa que você tá se vitimizando e abrindo mão da sua responsabilidade de mudar a sua situação. Só significa que você tá se dando o direito de sentir aquilo um pouquinho. Sim. Não dá pra você se afundar nesse sentimento, mas olha, valida e fala, cara, eu tô frustrada, porque isso que aconteceu comigo foi muito chato mesmo. Então hoje eu vou ficar aqui tranquilo e aí Conhece amanhã a sua humanidade, né? Esse equilíbrio entre autorresponsabilidade e autogentileza é um que eu ainda tô tentando encontrar. E como é que você ia falar alguma coisa? Eu ia dizer que às vezes a gente dá esse step back, né, né, entende um pouquinho o que está acontecendo, mas muitas vezes você tem que fazer acontecer. Então, uma alternativa para isso pega a tristeza e fala, amigona, é contigo mesmo, a gente vai. Ou então pega sei lá, o que no esteja caso da mãe, acontecendo. o cansaço é assim, né? Pega o cansaço e vai. E vai, porque à medida que você vai e que você tem autoconhecimento o suficiente, você vai conseguindo destravar, destrinchar, entender o que é e vai progredindo. Então você não para, você mantém a sua, né, constância ali no teu desenvolvimento. Eu acho que isso é importante. Super, mas e como é que vocês conseguem passar isso pros alunos? Eu digo alunos, não o aluno da escola também, mas para os professores, enfim, para toda a cadeia pedagógica que vocês ensinam, seja professor, aluno, porque assim, nem todo mundo tem essa maturidade para ter esse autoconhecimento, né? Nem todo mundo tá nessa fase da vida de se conhecer e tudo mais. Como é que vocês conseguem passar essa noção desse equilíbrio para as pessoas que vocês ensinam? Eu acho que o que acontece é o seguinte, todo o processo de workshop, porque no fundo, a proposta da What Else, se você for analisar, é levar um tanto de inteligência emocional para o educador, para quem quer que esteja ligado com a educação, né? Que vai impactar lá no aluno, pequeno, grande, adolescente, seja lá quem for ele. O que vai fazer a diferença é quem está na liderança, facilitando o processo de desenvolvimento daquele aluno, se aquela pessoa tem um equilíbrio, uma educação emocional, coisa que a gente não tem no nosso currículo escolar. Você não tem uma matéria que é equilíbrio emocional, você não tem isso. Agora, na nova base nacional curricular vai entrar, né? Vai entrar. As competências socioemocionais, o que foi uma evolução muito importante no nosso sistema educacional. Sim. Então, o que a gente faz qualquer passo que você for dar nessa direção, o primeiro momento você tem que olhar para você. Entendi. Então, dentro dos nossos workshops, capacitações, provavelmente o tema ele vai começar partindo da pessoa. Entendi. E isso sim faz uma diferença. É assim que
Que a pessoa, quantas vezes a gente já, nas nossas capacitações, teve educador se emocionando, chamando, a gente, né, tem que trabalhar. Por isso, até que a gente foi se trabalhar dentro do coaching, para como é que eu vou conduzir essa pessoa dentro do treinamento. Com essas coisas, né? E assim, se você também tem que ter essa coisa do equilíbrio, de saber que às vezes você vai, mas você só vai plantar uma sementinha. Sim. Né? Você não vai por resolver isso que a formação vida continuada é tão importante. Sim. Porque Pra você regar não essa consegue semente, né? acessar nenhuma pontinha do que é a inteligência emocional num ciclo de 4 horas. Né? E também não adianta fazer uma formação de 80 horas seguidas. É Sim. fazer aqui, aí daqui a um mês a gente se reconectar, ver como que tá. Elas trazem muitas dúvidas, trazem uma experiência, né? A gente tem essa experiência da formação continuada, então a gente dá um workshop sobre CNV, aí daqui a 2 meses a gente volta e escuta, e aí? O que mudou? Cara, mudou minha relação com minha família, mudou como que eu olho pro meu aluno, eu consigo me comunicar melhor com os meus gestores, com a minha coordenação. Porque a maior dor que a gente percebeu em toda a cadeia pedagógica é a comunicação. Sim. É o feedback. Entendi. É a maneira como o diretor se comunica com a coordenação se comunica com os professores se comunicam com o aluno. Se alguma coisa se perde no meio do caminho, ou se fica travado. Telefone sem fio. Com os pais, né? Com os pais, né? A comunicação. Conferir se o que eu quis dizer foi o que você ouviu, porque às vezes eu falo uma coisa com uma intenção, e aí você, com todos os seus filtros e conceitos, escuta outra coisa, e aí você não me fala que você ficou ofendido. Trava a comunicação. Se a gente ensina, as habilidades de comunicação são, na minha opinião, o que há de mais, eu não vou nem dizer de mais importante no que a gente faz, mas de mais útil e o que traz mais transformação nas equipes, assim. As transformações que a gente já viu nas equipes que a gente já trabalhou foram as transformações na maneira como a equipe se comunica. Legal. E é interessante isso, porque trazendo para o contexto pessoal, a comunicação consigo mesma também precisa mudar, né? Ela também precisa ser boa para você poder trabalhar o autoconhecimento, né? É por isso que a inteligência emocional tem que vir antes da comunicação. Porque eu só tenho como te comunicar o que eu tô sentindo se eu souber o que eu tô sentindo. Você tá sentindo. Eu preciso saber o que eu tô sentindo, do que eu preciso, o que você pode fazer pra me ajudar. Eu só sei te dizer isso se eu conseguir olhar pra mim, me conectar comigo mesmo e falar assim, peraí, deixa eu ver aqui o que funcionaria pra mim. Aí eu posso te falar, olha, Thiago, o que funcionaria pra mim seria se você fizesse isso. E aí você escolhe se você quer ou não, e eu tenho que aceitar a sua escolha. Sim. E achar ali um caminho comum, né? E eu vou perguntar pra vocês, what else? Que mais? Que mais? Eu tô brincando aqui, mas queria deixar um espaço para vocês apresentarem um pouco para o público o trabalho de vocês, como é que faz para contatar vocês, se você aí for de alguma escola, for diretor, for do corpo pedagógico da escola, como é que faz para achar, né, o Orelse e o que vocês podem oferecer para as escolas? Legal, a gente tem algumas capacitações e workshops que já foram desenhados, né, que estão no nosso portfólio, no nosso site, e temos o programa de desenvolvimento contínuo dos professores, dos educadores, que tem um formato já desenhado, mas que pode ser ajustado de acordo com a necessidade da escola. Às vezes tem uma escola que precisa mais de trabalhar produtividade, organização, tem outra que precisa trabalhar criatividade, comunicação. Então, isso pode ser ajustado, né, de acordo com a demanda da escola. A gente, além disso, tem o trabalho de coaching educacional, que é para gestores, né, diretores, coordenadores, que é uma coisa menor, né, que é o trabalho mais de mentoria, de sentar ali e ver o que está acontecendo. A gente tem um projeto que vai ser lançado em breve, né, Dani? Dia 27. Dia Nossa, 27 de maio. Então, que vai ser, eu acredito que para quem trabalha dentro do universo escolar, vai ser um presente, né? E a surpresa? Um presente, em breve. Dia 27 breve. a gente vai anunciar. Então, o nosso então site... acompanhe o canal delas para poder saber dessa surpresa. Os nossos vídeos ficam no IGTV, no @OrelceEducação.
O nosso site é urelseducação.org. Eu vou colocar tudo aqui embaixo, tá? Para vocês acompanharem. É isso? É isso. Então, meninas, obrigado. Quero agradecer aí as duas Danis, a Dani Rubim e a Dani Alencar, por essa entrevista. E eu pretendo levar para você, no futuro, mais entrevistas com pessoas que estão alcançando patamares mais altos aí na produtividade, na realização de metas e que estão transformando, realmente fazendo a diferença, tá bom? Obrigado e até a próxima. Obrigada, Obrigada, tchau. tchau. Tchau.